Olá, filhinhos, a paz, que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Eu quero aqui compartilhar um versículo no seu coração. Eu estava orando nesta madrugada e estava lendo também a palavra, né? Deus falou comigo, eu quero dividir aqui com vocês. 1 Coríntios 13:11 diz assim, ó, apóstolo Paulo, né? Quando eu era menino, falava como menino. Aí ele disse, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Você deve ouvir esse texto e dizer, pastor, para que Deus escreveu isso? Porque tem coisa que a gente lê, às vezes a gente não entende. Mas é Deus nos ensinando que a vida ela é feita de etapa. E para cada etapa, seu momento. A gente vai crescendo, evoluindo, progredindo. Crescendo, evoluindo, progredindo. E assim a gente vai vivendo. A circunstância vai acontecendo. As bênçãos vão estando presentes no nosso caminho, a gente continua crescendo. O apóstolo Paulo acabou de falar aqui. Quando eu era menino, falava como menino. Porque quando a gente é criança, a mente é de criança. A maturidade é de criança. A forma de pensar é de criança. A forma de agir é de criança. Ele disse, também eu sentia como menino. Pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Em outras palavras. Ele está dizendo que quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino, via como menino. Mas eu cresci e desisti das coisas de criança, desisti das coisas da infância. Não significa que ele mudou sua maneira de pensar. Ele continuou com a pureza de criança. Ele está dizendo, continuei com a pureza de criança. Mas, porém, parei de pensar como criança pensa. Por quê? Porque eu não sou criança, mas eu cresci. Se eu cresci, eu desisti, né, das coisas próprias de menino. Ou seja, eu desisti de pensar como menino. Por quê? Porque eu cresci. Então, se eu cresci, obviamente, a pessoa quando cresce, ela evolui, né? A mente dela progride. Ela consegue crescer. Quando ela cresce, é necessário amadurecer. O que a palavra está nos ensinando com isso? Tem pessoas que vão ouvir esta mensagem aqui e já era para ter crescido há muito tempo. Era para ter evoluído há muito tempo. Era para ter progredido há muito tempo. Porém, mesmo ela já tendo crescido, ela continua pensando como criança pensa. Ela continua agindo como criança. Ela continua com a maturidade de criança. E de fato, temos que ter a pureza de criança. Mas não devemos pensar como criança. Devemos dar um passo à frente. Ou seja, talvez tenha muita coisa boa da parte de Deus que já era para ter acontecido na sua vida. Mas como criança não sabe o que faz, e algumas pessoas pensam como criança, por isso Deus não entregou na mão de algumas pessoas aquilo que elas esperam. Porque ela cresceu, era para ter amadurecido e não amadureceu até hoje. E quando a gente cresce, amadurece, a mente evolui, a mente progride, a gente cresce, a gente ganha responsabilidade, a gente aprende a viver, a gente vai amadurecendo, junto com elas a responsabilidade. Junto com ela vem os objetivos da vida. Junto com ela vem o sucesso, com o crescimento vem o sucesso, com o crescimento vem as vitórias. Mas quando a gente evolui, quando a gente amadurece, quando a gente progride, quando a gente consegue evoluir na vida, pare de pensar como criança. Você não é criança mais. Você tem que ter a pureza de criança. Mas pensa como adulto. Porque Deus quer fazer coisas grandes na tua vida. Pare de pensar como criança. Você já é um adulto, uma pessoa experiente na vida. Continue com a pureza de criança, senão não pode entrar no céu. Mas não é o fato de ter a pureza de criança que você tem que continuar pensando como criança. Você não é criança mais. Então amadurece. Porque Jesus tem muita coisa boa para confiar nas tuas mãos. Tá bom, queridos? Deus te abençoe. Fique na paz. Forte abraço em nome de Jesus.